Oiê, desejo que estejam todos bem, passando novamente para falar de coração para coração e trazer mais uma perspectiva, dos meus estudos, dos meus mergulhos aqui, tudo sobre amor, cura e transformação. E aí, a perspectiva de hoje, o tema de hoje é: o tempo cura, mas as cicatrizes precisam de muitas vidas para desaparecer. O tempo cura, mas as cicatrizes precisam de muitas vidas para desaparecer. O que isso quer dizer? Quer dizer que se nessa vida, nessa oportunidade que a gente tem aqui, a gente não usar essa lição, essa experiência humana, somos espíritos vivendo a experiência humana, se a gente não aproveitar essa experiência para aceitar, compreender e perdoar e evoluir, numa outra vida a gente volta com as cicatrizes que não foram bem curadas, obviamente não é um processo fácil, obviamente já tivemos muitas histórias, já sofremos bastante, e obviamente alguns traumas levam um pouco mais de tempo para serem curados, não é um trabalho fácil. Por mais que eu tenha essa energia para falar como se fosse uma coisa fácil, eu sei muito bem que não é fácil, mas é um processo que quando a gente tem conhecimento e a gente procura, a gente acaba achando a cura, E a cura desse tempo, porque o tempo pode curar, o tempo para você cura, com o tempo você consegue perdoar as pessoas, as situações que aconteceram na sua vida com o tempo. Nesse tempo que a gente tem aqui, imagine se você, como eu já ouvi algumas pessoas dizendo, eu quero que ele morra, eu quero que ela morra, eu não perdoo ela nem nessa vida, nem em vida nenhuma, sabe? E mal ele sabe o mal que ele está fazendo para ele mesmo, porque ele fica num loop, reproduzindo padrões e reproduzindo vidas, Porque quando a gente nasce, a gente não tem consciência dos nossos contratos, do que a gente veio fazer aqui. Tudo que está acontecendo na nossa vida foi a gente que escolheu. Só que a gente não tem acesso a isso, a nossa vida social, a nossa vida familiar, nada nos ensina isso. Então é uma procura, é um mergulho profundo, realmente num oceano só seu, sabe? É você com você mesmo. Então não existe uma técnica além de que você possa corresponder às suas próprias questões, aos seus próprios conflitos. Muitas pessoas podem te dizer o que você vai fazer, como você deve falar, como você deve agir, mas no fundo é só você que tem a resposta para isso. E para que você tenha a resposta de forma mais assertiva no seu caminho, para que a gente tenha, fala você, mas é a gente, para que a gente tenha um caminho mais assertivo, a gente precisa limpar nosso coração, tirar essas mágoas, os ressentimentos, os medos, os bloqueios, as inseguranças, todos esses sentimentos que fazem parte de quem a gente é, para poder nos equilibrar. Mas quando a gente não está equilibrado, a gente potencializa eles, E aí quando esses sentimentos ruins estão potencializados, a gente paralisa, e aí as coisas começam a dar errado, enfim. E aí a gente trava, a gente bloqueia, o fluxo energético do nosso corpo, porque não está fluindo, inconscientemente e conscientemente, você sabe algumas coisas que você precisa fazer, você sabe o que você precisa fazer, mas já acaba não fazendo, E vai passando tempo, e as coisas vão procrastinando, vão estabilizando, e você espera que o tempo resolva as situações. E aí eu digo para você, com todo esse meu estudo, não resolve. E o quanto antes nós aqui humanos tivermos a oportunidade de ter acesso a quem verdadeiramente nós somos, esses mergulhos dentro da espiritualidade, dentro da energia do nosso corpo, Nos conhecer profundamente, saber lidar com nossas emoções, melhor será o nosso caminho espiritual, Melhor será. Hoje a gente tem várias ferramentas, muita gente não acredita, mas funciona, A gente tem os oráculos para nos dizer, para nos nortear com as energias do passado, do presente, do futuro. A gente tem a astrologia, A gente tem a numerologia, enfim. A gente tem o misticismo que nos auxilia, nessa jornada. Ele vai
nos dando informações, né, de acordo com o nosso caminhar, porque se somos espíritos vivendo uma experiência humana e todos já temos um contrato, então meio que o destino já está selado, né? Claro que a gente tem o livre-arbítrio, mas eu costumo dizer que o nosso livre-arbítrio é só escolher a Deus ou não, né? A rota você não o início e o final você não vai mudar muito não, mas o meio é que você pode mudar com as suas escolhas, entende? E aí esse livre-arbítrio que eu digo de que você só pode escolher a Deus ou não, é porque quando você escolhe a Deus, você escolhe seu coração, você limpa seu coração, então você aceita, você perdoa e você compreende, porque Deus é amor, né? Então só pode ser amor, e é aquele amor incondicional, né? Ele ama a todos, os ruins e os bons, porque nós vivemos num mundo dual, né? A luz e a sombra, elas fazem parte, elas precisam coexistir, exatamente para nos transformar, né? Para saber nos orientar, para nos ensinar. Como poderíamos saber o que é sombra se não tivesse luz? Como poderíamos saber o que é luz se não tivesse sombra? Então é importante a gente querer equilibrar essas polaridades dentro de nós mesmos, né? Com o nosso sagrado feminino, sagrado masculino, né? Nosso yin e yang, nosso lado positivo e o lado negativo, nossas potencialidades e nossas negatividades. A gente precisa sempre estar equilibrando, porque não existe perfeição, mas a gente tem que procurar sempre estar equilibrando. E a energia crística, ela traz esse norte, né? Pra gente para nos orientar, né? Seguindo um caminho de virtudes, né? Um caminho de mais flexibilidade, de menos atrito, de mais respeito, de mais solidariedade, enfim. Tudo aquilo que a gente prega que o outro faça com a gente, mas a gente às vezes acaba não fazendo, né? A gente exige muito que o outro faça, mas no final das contas a gente acaba não fazendo, né? Então é muito sobre... Não é sobre o outro, é sobre nós mesmos, sempre. E a cura precisa partir primeiramente de nós, né? Quando a gente se cura, quando a gente cura nosso coração, quando a gente cura nossas emoções, a gente vai se tornando um ser humano melhor, porque a gente vai se desconstruindo daquilo que foi inserido como certo, como correto, né? Das doutrinas, dos dogmas, das crenças limitantes que acabam nos acorrentando, né? E aí quando você vai fazendo esse mergulho de procurar, de se questionar, você acaba se libertando, né? E achando outros horizontes. E isso pode chocar um pouco as pessoas que não estão ainda inseridas nessa visão, mas isso é para te dar força e motivação para você se superar sempre, né? Então é sobre isso. E aí a nossa viagem aqui, né? Ela não é uma viagem nova, é uma viagem antiga, se somos espíritos vivendo uma experiência humana. Temos registros, né? Temos uma biblioteca energética gigantesca, com todas as nossas informações, informações da nossa ancestralidade, que vem no código genético, que vem no DNA. Então tudo tem explicação, tudo está conectado. Então quando você começa a estudar o seu corpo, né? Mental, físico, emocional, espiritual, você acaba fazendo essa correlação entre as coisas, né? Eu costumo dizer que é a minha decodificação, eu vou decodificando tudo, né? Porque eu quero saber tudo, eu fico muito curiosa em querer entender o porquê das coisas. E aí, nessa jornada que é antiga nossa, né? A gente já percorreu muitos caminhos, né? E experienciou inúmeros mundos, porque pensa, o universo é gigantesco, se somos energia, tudo é energia, então somos seres imortais, né? Somos espíritos, e nessa imortalidade já experienciamos vidas em outros mundos, né? A gente não pode só ficar enraizado aqui nesse mundo. Pensa que você é um espírito, que você já teve a oportunidade de estar em outras dimensões, né? E isso é que te torna incrível, o máximo. É isso que faz todo o poder de Deus em nós ter a sua verdade, né? E ela só tem verdade quando você aceita e quando você quer, né? Aceitar, ver. Porque se você não quiser ver, você não vai ver. A gente só vê o que a gente quer, né? Então é sobre isso. A fé do impossível torna tudo possível, porque não existe impossível para aqueles que creem. Então é sobre isso. Nossa jornada aqui é para que a gente volte ao lar. E o lar somos nós. Ele está dentro de nós, não está fora. Não está em lugar nenhum, não está com nenhuma pessoa. O lá está dentro de nós mesmos. Por isso que é importante esse mergulho de consciência, né? De conhecimento, de autoconhecimento, para que a gente possa se desenvolver de uma melhor maneira, né? De uma melhor forma. Quando seguimos a multidão,
a gente acaba se perdendo de nós mesmos. Mas quando a gente escuta o coração, a gente se reencontra, né? Aquele reencontro assim de, nossa, agora tudo faz sentido, sabe? É incrível. E tudo que acontece é pro nosso bem, tudo. As coisas boas e ruins, tudo é pro nosso bem. Quando você resignifica dessa forma, quando você transforma na sua cabeça dessa forma, de que tudo que te acontece é pro bem, é pra você crescer, é pra você aprender, é pra você se tornar uma melhor pessoa, nada mais te abala, porque você compreende as situações, né? E se alguma coisa te tirar do sério, é por uma leve respirada profunda. Passou. E é sobre isso. Precisamos trabalhar nisso, né? Precisamos trabalhar nisso. O tempo só cura o que já foi perdoado, né? O que já foi resignificado. Por isso que o tempo cura, mas as cicatrizes precisam de muitas vidas para desaparecer. Porque precisamos curar realmente de corpo, mente e espírito. E esse é um processo que não é muito fácil, né? Por isso, hoje, com esse conhecimento todo que está à nossa disposição, a gente tem bastante ferramenta para fazer essa reprogramação, né? E a gente seguir as jornadas agora dessa e das próximas vidas de forma mais consciente, né? E aí a gente pode cortar, quebrar um ciclo já de dor que vem se perpetuando desde as nossas gerações, né? Então, que a gente possa usar essa existência aqui para mudar a nossa história genética, né? É incrível. E aí tem um negócio que eu escrevi aqui que é muito legal. Aquilo que nos fere é aquilo que cura. Entende? Como poderíamos nos transformar se não passássemos pela dor? Acho que só os grandes mestres, né? Que já se iluminaram, que já purificaram toda a sua alma, que já passaram por todos esses processos ao longo de suas existências, que tem essa serenidade, né? De que nós, aqui, meros mortais pecadores, estamos trabalhando nisso, né? Eu sou uma, para que a gente tenha cada vez mais paciência, né? Mais humildade, que se a gente não pode ajudar, a gente também não atrapalha, que evitar conflitos, né? O veneno só faz efeito se você toma, e entender que existe uma justiça divina. A justiça do homem falha, porque somos falhos, né? As nossas polaridades aqui, positiva e negativa, às vezes oscilam bastante. E é por isso que o mundo está acontecendo tudo isso aí. Mas podemos sempre mudar, né? E a gente muda, infelizmente, passando pelos processos de dor. Então, aquela alma que está sofrendo muito, que tem uma sequela muito grave, ela está purificando. Tem um lado positivo ali. Então, quando você aceita a dor, você resignifica e você transforma tudo. Você transforma o seu mundo, a sua existência, o seu presente de estar aqui. Porque Deus nos deu a vida como presente. E o nosso presente para Ele é a nossa melhor versão. É nos tornarmos melhores para nós mesmos e para o outro. É esse o processo. Tudo tem seu tempo determinado de acontecer. Tudo, né? O destino já está escrito. As coisas acontecem como tem que acontecer. Eu acho um pouco de ilusão acharmos que temos algum controle assim, além, né? A gente já vem com uma predisposição para fazer certas coisas. Quando vê, as coisas já estão acontecendo. Quando vê, você já está fazendo. Quando vê, já foi. E é incrível isso, né? É a intuição, é seu espírito, é sua alma querendo trazer à tona as informações que ainda você não consegue ter. E aí, quando você está aberta a isso, ela começa a vir cada vez com mais frequência, te dando as informações, os insights, né, que você precisa. Pelas feridas do nosso Senhor Jesus, fomos curados. Quem somos nós, então, para dizer que não conseguimos? Para dizer que não conseguimos perdoar, amar, curar e nos transformar. É impossível. Ele veio dar o exemplo que a gente consiga seguir o mínimo desses exemplos, né? Essa é a minha jornada, é a jornada que Chama Gêmea trouxe para minha vida, é a jornada de Chama Gêmea, né? Do amor crístico, da regeneração, né? Da purificação, da redenção. Que a gente possa entender que essa vida aqui não é só de bens e brincar de casinha.
temos uma missão de alma, né? E um propósito de vida a cumprir. E é importante estarmos sempre vigiando e orando nossos pensamentos, para que, independentemente da sua escolha, você sempre esteja de consciência tranquila de que fez o certo, de que agiu correto e de que foi bom, né? Então é sobre isso. Vamos aí acender nossas luzinhas, eu acendendo a minha daqui, você acendendo daí, o outro acendendo ali, a gente começa a vibrar mais positivo, o mundo começa a pegar essa energia mais positiva e a gente começa a ressurgir aí para uma nova era. Então é sobre isso, né? Então bora! O tempo cura, mas as cicatrizes precisam de muitas vidas para desaparecer. Por isso, perdoe a dinâmica que você teve com alguém que te magoou muito profundamente. Com certeza, você aprendeu muito e, de repente, ainda não se questionou o que você aprendeu. Mas se você se perguntar, você vai ter a resposta. Porque sempre que entramos e saímos de relacionamento, a gente aprende alguma coisa e ensina também para o outro. Então é sobre isso, sobre essa troca, entende? Seja autorresponsável e entenda que você pode levar sempre uma troca saudável se você tiver uma consciência ampla sobre quem você é e o processo de você estar aqui. Então era sobre isso que eu queria falar. Eu tô suando, né? Um beijo enorme no coração, estamos juntos nesse processo. Não é tempo mais ferir, é tempo de curar. Vamos elevar nossa vibração, pensar positivo sempre, né? Trabalhar aí na nossa energia para que ela fique mais harmonizada, né? Então é sobre isso. Bebe bastante água e bora. Beijo, fica com Deus.